Mateus capítulo 8, versos 28 a 34. O rei expulsa legiões. Verso 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Será que eles saíram para se opor a Jesus? Enquanto ele pisa no litoral, Satanás intenciona fazê-lo recuar com 2 legiões de demônios? Os túmulos constituíam o castelo de Satanás. Ele usou a loucura daqueles homens afligidos como suas armas de guerra. Eles tinham afugentado todo mundo. Eles avançarão contra o Senhor Jesus? Eles foram ferozes. Será que assustarão Jesus para que fuja? Verso 29. E eis que clamaram, dizendo: Que temo nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Este é o antigo grito. Cuide de sua vida. Não interfira em nossos assuntos. Deixe-nos e vá para o outro lugar. Os demônios nunca gostam de ser interferidos. Mas se demônios não têm relação com Jesus, Jesus tem algo a ver com eles. Sua presença é um tormento para os demônios. Eles sabem que a hora vem, quando eles receberão plenamente o seu inferno. Mas esse tempo parece ser antecipado quando o Senhor Jesus invade a sua solidão e observa aquele lugar entre os túmulos. Os demônios aqui falaram e compeliram os lábios dos homens a pleitearem contra si mesmos. Quão parecido é isso com o caso do blasfemador, cuja boca é usada para lançar uma maldição sobre si mesmo. Os demônios confessam que Jesus é o Filho de Deus, pois mesmo eles não são tão vis para que neguem a sua divindade. Os demônios confessaram que Jesus não estava sob o governo deles. Que temos nós contigo? Eles também expressaram o temor de sua onipotência e temeram o tormento que mereciam. Versos 30 e 31. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Aos judeus não era lícito apacentar manada de porcos, pois estes não eram puros para eles. Os demônios começam a tremer antes que Jesus dissesse alguma palavra e disseram: Se nos expulsas. Eles não podem suportar ir ao seu próprio lugar e por isso pedem para entrar nos porcos. Os demônios preferiam habitar dos porcos a estarem na presença de Jesus. Se eles não poderiam fazer mal aos homens, eles preferiam destruir porcos a ficar sem fazer o mal. Os demônios, no entanto, não podem afligir os porcos sem a permissão de Cristo. Medite sobre esses demônios que orgulhosamente suplicam a Jesus e lhe rogam o pequeno benefício de serem autorizados a entrarem em uma manada de porcos. Verdadeiramente, o Filho de Deus é o Rei. Os lamentos de uma legião de demônios admitem a sua soberania. Verso 32. E ele lhes disse: Ide! E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Nosso Senhor nunca desperdiça palavras com os demônios. E ele lhes disse: Ide! Quanto menos falamos com os homens maus, melhor é. Uma palavra é suficiente para tais cães como aqueles espíritos atormentadores. Os demônios logo saíram dos lunáticos para os porcos, de um louco para um animal. Essa foi uma mudança pequena para um espírito imundo. A manada de porcos prefere a morte a ser atormentada por demônios. E se os homens não fossem piores do que os porcos, eles teriam a mesma opinião. Eles correm rapidamente para onde o diabo os dirige. O diabo dirige os seus porcos para o mau caminho. Os que seguem uma trajetória descendente sem consideração serão finalmente destruídos. Os porcos morreram nas águas, mas os demônios estão reservados para o juízo do fogo eterno.
Não precisamos temer os poderes do inferno, eles fogem desordenadamente diante de nosso Senhor. Verso 33. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Bem podem fugir os porqueiros, quando os homens ímpios perecem, por fim, os seus pastores ímpios passarão por tempos difíceis. Quão vividamente eles divulgaram a sua história. Nenhum detalhe foi omitido, divulgaram tudo. Provavelmente todos os detalhes foram exagerados. Assim, eles poderiam se desculpar por perder os porcos que deveriam guardar, mas que viram ser perdidos diante de seus olhos. Seus empregadores, os donos da manada, devem ter lamentado muito a sua perda, mas eles devem ter tremido quando viram a mão de Deus nisso. Que desgraça terrível para os porqueiros de Gadara! Quem se apiedou deles uma vez que o seu negócio era ilícito? A história da cura dos endemoniados foi mencionada pelos porqueiros como uma questão secundária, mas na verdade esse era o ponto central da narrativa. Para alguns homens, as almas são secundárias em relação aos porcos. A cura dos dois endemoniados aumentou a maravilha e atiçou os ouvidos de toda a cidade. No entanto, o resultado sobre o povo não foi o esperado. Verso 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Esta é uma rara ocorrência de uma cidade inteira encontrando Jesus, e essa cidade foi unânime em seu apelo a ele. Infelizmente, foi uma unanimidade má. Aqui uma cidade inteira estava reunida em oração, orando contra a sua própria bênção. Pense no Senhor entre eles, curando a pior das doenças e ainda sendo instado a se afastar deles. Eles queriam estar longe do único ser glorioso que poderia abençoá-los. A oração deles foi horrível, mas foi ouvida e Jesus saiu de seus termos. Ele não forçará a sua companhia a ninguém. Eles serão convidados bem-vindo ou irá embora. Que misericórdia que nosso Senhor não ouve todas as orações desse tipo. O que aconteceria aos blasfemos se as suas imprecações fossem cumpridas? Ó Senhor, graças te dou, pois não me deixaste quando eu, em minha condição não regenerada, desejei que me deixasse sozinho.